Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo meu norueguês favorito, Einar Tangen, pesquisador sênior do Taihe Institute em Pequim e também pesquisador sênior no CIGI. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Sempre um prazer, Glenn. Fico impressionado, como disse antes, com a sua produtividade e com a amplitude e profundidade das suas perguntas. Quero dizer, eu não me levo a sério, levo as questões a sério e realmente aprecio o fato de que você faz o mesmo. Obrigado. Eu agradeço por isso. Bem, o motivo pelo qual eu realmente queria conversar com você hoje é por causa dessas mudanças enormes que estamos vendo agora. Eu diria que o mundo pós-ocidental está sendo construído neste exato momento. À medida que os Estados Unidos e seus aliados europeus continuam enfrentando problemas econômicos, dívidas insustentáveis e a instrumentalização da dependência econômica, está se tornando óbvio que todo o sistema econômico organizado em torno de um único centro de poder, o hegemon liberal, como é chamado, já chegou ao fim. E o que vai substituí-lo? Bem, agora estamos vendo os líderes do mundo não ocidental se reunindo na China. Idealmente, também teríamos mais representação do mundo ocidental. Mas eles estão agora se reunindo na China para construir essa nova arquitetura econômica internacional pós-Ocidente. E, de fato, a maior parte do foco parece estar em 3 das 4 maiores economias do mundo, em termos de paridade de poder de compra, que são China, Índia e Rússia, que agora aparentemente se uniram mais do que nunca antes. O mundo está tentando entender isso e também avaliar a importância do que realmente está acontecendo. É por isso que eu realmente queria saber sua opinião. Para começar com uma pergunta bem ampla, como você interpreta a importância desse grande encontro que acabamos de ver na China? Bem, isso já era esperado há muito tempo. Concordo com todos os comentários que você fez. Há uma deterioração. Mas assim como o vinil e as fitas cassete, eles parecem desaparecer e depois voltam. São tendências. Mas o que estamos testemunhando agora é realmente tudo por causa de Donald Trump. Muitas pessoas aqui na China, e eu conversei com pessoas na Rússia e em outros lugares, disseram que o maior presente para a China e a Ásia foi Donald Trump. Eles nunca poderiam ter previsto alguém que realmente impulsionaria uma nova ordem mundial simplesmente com sua agenda unilateral, sem um objetivo final ou práticas coerentes. Quero dizer, se você tivesse perguntado a qualquer pessoa há 2 anos se isso seria possível, todos teriam dito que não, que Donald Trump nunca seria reeleito. A, B. Sabe, essa ideia de que ele alienaria vizinhos, aliados, partes neutras, e então fortaleceria sua posição. As pessoas estavam pensando nisso. Diziam, não, ele vai concorrer com uma pauta doméstica. Sim, anti-imigração. Conseguimos ver isso. Mas ele vai deixar o lado financeiro de lado na maior parte do tempo, porque ele é um cara do mercado, ele é um empresário. Ele deveria prestar atenção nisso. Se você dissesse há 2 anos que ele faria qualquer uma das coisas que vimos ele fazer, as pessoas diriam, não, isso é loucura. Você só não gosta do Donald Trump. O fato é que ele fez. E as consequências são que os países estão fugindo em busca de uma alternativa. Quero dizer, você envia 180 cartas dizendo que vai impor tarifas a países. Por que você se surpreende por estar isolado? Como é possível que você consiga unilateralmente remodelar o mundo enquanto o mundo está se tornando multipolar? Quero dizer, é como aquela velha história do imperador, que era todo poderoso e achava que podia parar a maré. Então ele ficou lá exigindo que a maré parasse e, claro, acabou se afogando. E isso é apócrifo em relação ao caminho que Donald Trump está seguindo. Então agora, o lado negativo é que ele está impulsionando algo que já vem acontecendo há muito tempo. Não foi só com ele. O Biden também. Era uma versão mais branda de vamos impor valores hegemônicos ocidentais ao resto do mundo. Mas isso não está funcionando. A economia está aí.
Quero dizer, todos os países, como você apontou, o Ocidente simplesmente eles estão desmoronando sob enormes quantidades de dívida. Eles não são competitivos em termos de manufatura. E em vez de apostarem no que fazem de melhor, que são, você sabe, as instituições educacionais e a capacidade de inovar, eles parecem estar dando as costas para isso e perseguindo essa espécie de falsa esperança de que a manufatura de baixa margem e a industrialização vão de alguma forma salvar o dia. Se isso acontecesse, acho que a China e muitos outros países ficariam muito felizes, porque eles aproveitariam o futuro de alta margem que está na economia digital e seriam eles os vencedores. Então, quero dizer, nada disso faz sentido, mas está acontecendo. E não é apenas algo, isso é uma reação puramente ao Trump. Muitas das coisas que estamos vendo agora já estavam em andamento, especialmente nos últimos 20 anos. E isso tem muito a ver com a liderança da China. E não estou dizendo isso para ser pró-China. Estou apenas dizendo que o sucesso econômico deles levou a uma situação em que as pessoas os veem como um modelo de desenvolvimento. E além disso, eles vêm montando esse tipo de pacote retórico, que fala sobre um futuro compartilhado, fala sobre princípios, fala sobre ressuscitar uma ordem global onde segurança, desenvolvimento e respeito à soberania são colocados em primeiro plano. Isso soa muito melhor do que eu vou te dizer o que fazer e é melhor você gostar. E se não gostar, eu simplesmente vou tomar mais. Fico me perguntando quanto disso é apenas sobre o Trump. Porque muitas vezes, você sabe, a teoria da economia política, algumas teorias sugeririam que os estadunidenses só conseguiram atuar como hegemonia benigna devido à enorme concentração de força econômica, quando havia uma atração gravitacional natural em direção aos Estados Unidos para facilitar esses bens comuns, por assim dizer. Mas todos meio que assumiram, bem, não todos, mas muitos assumiram, que, uma vez que os Estados Unidos estivessem em declínio relativo, não conseguiriam mais gerar confiança, que para serem a única potência central, teriam que manter outras potências sob controle. Então teriam que começar a abusar desse controle administrativo sobre a economia internacional. Agora, não vou minimizar as políticas do Trump, e essa guerra tarifária contra o mundo tem sido um desastre. Mas, novamente, estou pensando nas coisas que o precederam. A guerra tecnológica contra a China, o confisco dos fundos soberanos da Rússia, a tomada das reservas de ouro, o sequestro de petroleiros iranianos, a restrição ao acesso aos bancos SWIFT, quero dizer, muitas limitações em tecnologias. Muito disso não é só o Trump, claro. Acho que o Trump pegou tudo isso e colocou em esteroides para bancar o homem forte. Mas o motivo de eu trazer isso à tona é que na Europa, muito do objetivo é, sabe, vamos esperar o Trump passar. Mas não é provável que os Estados Unidos sigam esse caminho depois que ele se for. Estou pensando também no contexto da OCS e no que está acontecendo no Oriente, com essas economias se unindo, porque não parece que eles estão apenas se preparando, como os europeus, para esperar o Trump passar. Parece que eles estão mais ou menos se preparando para, bem, talvez queda dos Estados Unidos seja forte demais, digamos pelo menos, queda this, ou o fim semântico. Bem, sim, eu diria que a relevância está se dissipando. Concordo completamente com o que você disse. A forma como eu estava colocando é que Donald Trump é um acelerador. O que ele fez, essencialmente, foi acelerar essa corrida em direção ao abismo para o qual muitas economias ocidentais já estavam indo. Quero dizer, lembre-se, todas essas economias, nos últimos 600 anos, foram baseadas em um modelo de império. Isso significa que sempre que há um problema em casa, ou se você quer enriquecer, você vai para outro lugar e pega o que eles têm. Eu sempre uso o exemplo da Índia. 24% do PIB global antes dos britânicos chegarem, 4% quando os britânicos saíram. Então, claramente, dá para ver o padrão aí.
E isso não é verdade apenas em um lugar. Era verdade em todos os lugares por onde eles passaram. Agora esse modelo entrou em declínio, e manter esse tipo de riqueza já nem faz sentido. Você tem o quê? 10 ou 15% da população desfrutando de um padrão de vida relativamente alto, enquanto o resto do mundo fica para trás. E então, no início dos anos 2000, acontece uma ruptura. A OMC surge e, de repente, há uma oportunidade para as economias em desenvolvimento e emergentes avançarem, fazerem parte da economia global, principalmente porque ofereciam produção de baixo custo. E agora você está vendo esse tapete sendo puxado. Os Estados disseram, esperem um segundo, isso foi bom demais para vocês. Não foi bom o suficiente para nós. Apesar do fato de que, se você olhar para os lucros globais durante o mesmo período, de 2000 até hoje, 2/3 dos lucros estavam indo para a Europa e América. Então essa ideia de que não foi bom para eles, não foi bom para o povo americano em geral, mas foi muito bom para os muito ricos, que ganharam enormes quantias de dinheiro nesse período. E é por isso que isso é insustentável. Então, estamos em total acordo quanto a isso. Só gosto de enfatizar que Trump é um acelerador. Em relação a todo o resto que está acontecendo, isso já aquecendo há muito tempo. É por isso que eu estava me referindo ao fato de que, em estágios anteriores, você via Xi Jinping aparecer e começar a falar, usando essa linguagem sobre um futuro compartilhado. E digamos que eu seja um país na África ou na América do Sul e tenha uma escolha clara. Posso optar por um país que diz, olha, eu acredito em um futuro compartilhado, no qual respeito sua soberania, fazemos comércio e incentivamos a segurança do seu país, não às custas de outros países. Versus, você é um país pequeno, vou tirar coisas de você vai gostar, e se não gostar eu tenho uma carta militar. E no passado, já promovi 72 mudanças de governo conhecidas. Quantas desconhecidas? Nós não sabemos, é claro. E essa é uma ameaça real e palpável. Então, esses países têm votado com os pés. Você pode ver isso em relação aos bancos centrais. Quanto eles estão investindo nos Estados Unidos? Quase todos eles, exceto o Japão e Grã-Bretanha, têm vendido seus ativos americanos. O mercado de títulos, agora os T-bills nos Estados Unidos, está sendo sustentado por fluxos privados de capital especulativo, pessoas que estão buscando o que consideram retornos seguros. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos são o padrão ouro, certo? Mas aqui está o problema. Ao mesmo tempo em que Donald Trump tem feito todas essas manobras, ele também tem dito, olha, eu quero desvalorizar o dólar americano em 30%. Bem, isso significa que se eu pegar minha moeda e comprar os $100 em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e ele realmente fizer isso, eu acabo com os $70 em títulos do Tesouro. E se eu quiser converter de volta para minha própria moeda, não parece um bom negócio. Não parece muito seguro. Então, para combater isso, vou dizer, bem, eu compro esses títulos, mas preciso de uma taxa mais alta. Uma taxa que garanta que eu mantenha meus lucros e também meu capital durante esse período. Isso é extremamente perigoso para um país que tem 27 trilhões de dólares em dívida e está com mais de 120% do PIB em termos de endividamento. Estamos operando com um déficit de $1 trilhão agora, com um orçamento de cerca de 6 trilhões. Mas lembre-se, desses 6 trilhões de dólares, já estamos pegando emprestado regularmente 2 trilhões. Isso significa que não estamos acompanhando nossas despesas. Além disso, estamos apenas acumulando isso em cima da nossa dívida existente. E então, para financiar essa dívida, estamos usando uma parte cada vez maior do que resta do nosso orçamento. E ainda tem o gasto militar. Isso não é sustentável de forma alguma. Não me importa o quanto. Você poderia tirar todo o dinheiro das universidades, 80 bilhões de dólares. Não faz diferença se você cortar algumas centenas de bilhões de dólares do envolvimento dos Estados Unidos no exterior, seja nas Nações Unidas ou onde for.
No fim das contas, simplesmente não há dinheiro suficiente para realmente fornecer governança, e ainda há a dívida e o setor militar. Então os países estão atentos a isso. O nível de sofisticação nos últimos 20 e 25 anos cresceu consideravelmente. Pessoas desses países frequentaram as melhores escolas do mundo. Eles não são mais neófitos tentando entender o que está acontecendo. Eles têm o controle da situação. Eles veem a realidade. E isso também tem sido um acelerador à medida que esses países tomam decisões práticas. Obviamente, eles vão optar por um modelo que respeite sua soberania, onde tenha um caminho de desenvolvimento e segurança. Eles não vão se alinhar a algum hegemon que não promete entregar nada, apenas tirar. Bem, parece para a maioria que é previsível que esse modelo chegou a um beco sem saída. Mas é justamente por isso que me soa estranho. Não parece haver muito reconhecimento disso no Ocidente, nem da necessidade de considerar outras alternativas. Porque, como você vê agora, a maioria global está se reunindo na China para tentar reconstruir uma arquitetura econômica alternativa. As reações do Ocidente têm sido muito hostis. A chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, disse que isso era uma ameaça à ordem baseada em regras. Na mídia alemã, um dos jornais chamou isso de cúpula dos vilões, porque o Ocidente liberal-democrático decidiu não comparecer. Não é legítimo, a menos que estejamos lá. Nos Estados Unidos, Trump tweetou dizendo que estavam conspirando contra a América. Mais tarde, ele também disse que sem a América o mundo morreria. Mas isso precisa ser uma má notícia para o Ocidente. Porque, se reconhecermos que a ordem econômica atual está indo de encontro a um muro a toda velocidade e não temos nenhum plano B que não envolva mais dívidas e a instrumentalização da dependência econômica para manter a liderança, não se melhores fris para se volver se envolver a Higgs econômico. Afinal, se o Ocidente não está participando disso, parece que o que vai surgir não será muito favorável ao Ocidente, pelo menos sem uma participação significativa. Eu não sei. Bem, se olharmos para os acordos que foram feitos, para mim, um dos mais significativos, se não o mais significativo, foi esse acordo de gás entre chineses e russos. Foi uma enorme parte dos campos de Yamal, no Ártico, que era gás destinado à Europa, agora sendo redirecionado para a China. É um desastre atrás do outro. E eu simplesmente não vejo, à medida que as coisas vão de mal a pior no Ocidente, qual é a alternativa a discutir um sistema econômico internacional que não seja organizado inteiramente em torno dos Estados Unidos. Bem, tudo o que você mencionou, a gravidade econômica está claramente contra o Ocidente e contra a ideia deles de que podem manter tudo como está, de que tudo é estático e que, de alguma forma, as coisas voltarão aos velhos tempos. O problema é interno, é psicológico. Se você acredita que o mundo depende dos Estados Unidos, ou que qualquer pessoa que faça uma reunião sem a sua participação é vilã, obviamente isso tem a ver com a sua visão global e com suas suposições. Então nada muda nos Estados Unidos ou na Europa até que haja uma mudança nas elites que comandam as coisas. E neste momento não vemos isso. O que vemos são desafios claros vindos da direita. Você sabe, Marine Le Pen, embora esteja fora, o movimento dela continua avançando. Você tem o AfD na Alemanha, e de modo geral, esses movimentos conservadores estão ocupando o espaço deixado pelos elites, que parecem completamente desconectados do fato de que as pessoas que representam estão sofrendo e não têm futuro. E mesmo assim, continuam apoiando um sistema que, como você disse, está correndo em direção a um muro ou a um precipício. Então sim, eu continuo fazendo essa pergunta. Qual é a solução? Eu digo, não há solução, até que alguém diga, ok, reconheço qual é a realidade. Quando você está conversando com alguém que é delirante, tentar ser racional não funciona nem um pouco.
Agora, eles diriam exatamente esse mesmo absurdo. Ah, Glenn e Einar, eles são delirantes. Eles acreditam nesse tipo de coisa, que tudo vai dar certo. Isso é um absurdo. O mundo precisa de adultos na sala, como a Europa e os Estados Unidos, para comandar as coisas, porque esses selvagens, na verdade, eles parecem ter progredido, mas o fato é que não conseguem sem a gente. Eu já ouvi isso antes. E você vai ouvir de novo até que a realidade bata a porta. Como eu disse, há mudanças políticas. Mas essas mudanças políticas terão um custo, e os partidos de direita não necessariamente trazem felicidade. Eles também trazem muita divisão. Eles são contra imigrantes. Querem voltar a uma política conservadora, coisas que vão restringir as liberdades que dizem estar sendo negadas a eles atualmente. E essa é uma história antiga. Então sim, parece sombrio até que haja uma mudança real na forma como as pessoas pensam sobre quais são as oportunidades. Quero dizer, eu estava discutindo isso e algo que minha avó sempre me dizia voltou à minha mente. Ela dizia, olha, criatividade é chegar a porstenide ou os feios obstáculos. Agora, no Ostrout, resolvem obstáculos. Tanto de mim por ver oportunidades. Eu também já levantei esse ponto várias vezes, com todas essas plataformas tecnológicas se desenvolvendo a partir da China. Você tem esse corredor ártico passando pela Rússia, corredores terrestres. Estão surgindo todas essas novidades, com muitas oportunidades empolgantes. Mas parece que tudo é visto pelo prisma de uma ameaça, porque todo esse desenvolvimento, todas essas oportunidades de formar melhores relações, ao menos exigiriam o reconhecimento de que o momento unipolar acabou, que não é mais o centro do mundo. Mas em algum momento, isso não é uma escolha. É preciso reconhecer o mundo como ele é, se você quiser tomar as melhores decisões. Mas acho que o que muitas vezes é perturbador, pelo menos na Europa, é que houve muita empolgação quando os Estados Unidos usaram sua arma econômica contra adversários. Romani Thamich, se seu head secretuis por UK Stimrand nos Estados Unidos. Mas o que é um pouco novo sobre Trump, no entanto, é o uso tão agressivo disso também contra países aliados, bem contra os próprios europeus, o que os deixou muito irritados. Mas eu queria focar na Índia, porque isso eu acho foi muito significativo em termos do que está acontecendo agora. Eles passaram de uma tarifa de 25% para então 50% contra a Índia, a menos que fizessem o que lhes foi ordenado, ou seja, comprar mais energia e armas americanas, cortar relações com os países com os quais os Estados Unidos não querem que a Índia negocie, agora principalmente a Rússia, e essencialmente tornarem-se excessivamente dependentes dos Estados Unidos, o que se traduziria, imagino, em menos prosperidade econômica e mais dependência política. Não é o ideal se você quer ser uma grande potência. Mas como você entende isso? Porque todo mundo sabia, e já havia alertado, que os russos estavam sendo empurrados para as mãos dos chineses, o que eu não vejo por que isso seria algo ruim. Acho que isso estabilizaria muitas regiões do mundo, como a Ásia Central, mas agora, claro, há o afastamento da Índia, que realmente, genuinamente queria manter um equilíbrio de dependência, ou seja, trabalhar tanto com os americanos quanto com os chineses. Eles não querem escolher um lado. E agora foram forçados a ir até a China e tentar fazer as pazes por lá. Como você entende, então, esses desenvolvimentos recentes envolvendo a Índia? Bem, participei de 30 programas de televisão indianos esta semana, representando cerca de 7 ou 8 emissoras deles. E posso dizer que não é tanto o que eu digo, tem muito mais a ver com o tipo de perguntas que eles fazem. E elas são agrupadas de forma semelhante. Primeiro, eles dizem, olha, isso é hipócrita. Os Estados Unidos aumentaram em 28% a compra de yellow cake, metais estratégicos raros e fertilizantes da Rússia no ano passado. A China compra mais petróleo do que nós. A Europa é o principal destino dos produtos petrolíferos que estamos refinando e enviando para lá. A Turquia também compra petróleo. Então, por que estamos sendo alvo?
E isso parecia ser um refrão. Eles se colocam como vítimas. E o problema é que eles não sabem o motivo. Jai Shankar, o filho dele, estava na Heritage Foundation e por causa daquela confusão, ele voltou para a Índia. Ele é cidadão americano, mas agora está comandando um think tank financiado pela Reliance, que é uma das grandes e poderosas famílias de lá. Ele sempre foi muito pró-Estados Unidos, mas não tão simpático à Rússia. Ele já foi embaixador aqui antes. Por algum motivo, ele via a Índia como estrategicamente ligada aos Estados Unidos e acreditava que essa seria a melhor forma de lidar com o que eles viam como um vizinho regional que estava crescendo muito rápido e invadindo, entre aspas, áreas de influência histórica que a Índia possuía. E isso é verdade, mas em vez de tentar se engajar com a China, a mentalidade deles era, vamos jogar um jogo. Vamos tentar extrair valor tanto dos Estados Unidos quanto da China. Avançando para o primeiro mandato de Trump, foi o Howdy Modi. Houve multidões enormes no Madison Square Garden, fãs adorando, sessões de fotos, todo esse tipo de coisa. Então, quando chegou a segunda vez, havia muitas pessoas que apoiavam Trump. Diziam, bem, ele é nosso amigo. And that egoísta you with its seizure for a con in awe. Investes, Trump de mude de postura. Agora, as pessoas estão apontando para o petróleo, e isso certamente ajuda muito as famílias muito ricas, Adani, Ambani, etc. Mas a verdadeira questão foi essa abertura do setor de laticínios e da agricultura. A Índia ainda tem 50% de sua população na agricultura. Se você tirar o sustento dessas pessoas, haverá uma mudança de governo. E não será só na próxima eleição. Será rápido, será intenso. Essas pessoas não vão votar em um governo que literalmente tira sua capacidade de vender. Quero dizer, eles já são empobrecidos. Não são famílias de agricultores ricos. Eles têm muitos filhos. Podem acabar dividindo ainda mais a terra. Existem relatos sobre suicídios de agricultores, literalmente, centenas por semana. Há pessoas assumindo dívidas esmagadoras que são passadas de geração em geração. Isso é uma linha vermelha na política indiana. Então, há esse aspecto. E também existem outras questões que Modi não conseguiu compreender, uma delas sendo que os Estados Unidos interferiram nas eleições gerais, nas quais ele esperava obter uma ampla maioria nas câmaras baixa e alta para poder transformar a Índia em algo mais centralizado. Atualmente, o país possui governos provinciais muito fortes e um governo nacional um pouco mais fraco, o que torna muito difícil implementar políticas padronizadas para promover mudanças, já que cada província protege seus próprios interesses. Eles não se importam com o custo para o país, contanto que consigam extrair valor localmente. Então isso foi um grande problema. Houve um sentimento de traição. Depois disso, ele foi e deu um grande sorriso e um abraço em Putin. Isso não foi bem recebido em Washington. De repente, Bangladesh entra em cena. Uma revolução colorida que pessoas na Índia acreditam ter sido financiada e impulsionada pelos Estados Unidos, resulta em um governo que não é mais amigável à Índia. Depois, há essa questão de Trump afirmar que resolveu uma guerra entre o Paquistão e a Índia. Independentemente da realidade, o fato é que a Índia nega isso veementemente. Isso é um ataque direto a Modi, no sentido de que ele disse ao povo, a Índia é forte e orgulhosa. Eu sou seu líder. Ninguém interfere entre nós. Nós estamos no comando. Nós vencemos essa guerra. Então quero dizer, Trump repete isso quase todos os dias. A insistência dele em ganhar um prêmio Nobel da Paz. Olha, eu resolvi essa guerra entre Índia e Paquistão, sem mencionar outras 6 guerras, que infelizmente ainda continuam, apesar de todos os esforços de paz que ele fez. E então você sabe, as tarifas de 50, eles ficaram atônitos, literalmente atônitos. Eles não conseguiam entender por que os Estados Unidos estavam atacando-os, insistindo em coisas politicamente impossíveis,
constrangendo o líder deles e ainda parecendo que estavam tentando levá-los à falência. Então, quero dizer, o mod foi para lá originalmente, e eu conversei com pessoas, obviamente, que tinham 30 programas. Alguns deles achavam que o melhor caminho para a Índia era usar o panda ou o dragão contra a águia. Em essência, eles estavam tentando dizer, olha, vamos nos aproximar da China a menos que vocês recuem, dizendo a Washington para recuar. Mas algo curioso aconteceu no caminho para Pequim. Você viu as imagens? Aquilo era real. Xi, Modi, Putin rindo juntos. Quero dizer, um grupo pequeno, informal. Compare isso com os líderes europeus que foram arrastados para o escritório do Trump, sentados como um bando de pessoas da imprensa ou de uma sala de aula ouvindo o grande professor. Não há realmente um senso de respeito ou camaradagem, exceto pelas tentativas ocasionais de elogiar seu poder ou bajulá-lo para conseguir mais tempo. Então eles dizem, como você colocou, que podem resistir mais do que Trump. Então a Índia não entende isso. No caminho para lá, coisas aconteceram. E o motivo pelo qual digo isso é que 2 meses antes, o representante indiano saiu porque o grupo não quis assinar medidas antiterrorismo que eram direcionadas diretamente ao Paquistão. Desta vez, a Índia assinou. Certo, eles ignoram o fato de que o documento realmente dizia que todos são contra todo tipo de terrorismo. Não existe terrorismo bom ou ruim. Tem havido muitas perguntas sobre hipocrisia do lado indiano, porque por um lado eles insistem que o que acontece com indianos é um ato de terrorismo. Mas em Balochistan, onde muito mais pessoas foram mortas, incluindo recentemente um ônibus que foi parado e mais de 20 homens executados à beira da estrada, não houve um pio da Índia alegando que isso era terrorismo. Na verdade, um coronel tentou justificar dizendo, olha, o que fazemos é bom. O que eles fazem não tem nada a ver conosco. Aquilo é um bando de combatentes da liberdade. Isso não tem nada a ver com a Índia, tentando fazer esse argumento, que eu chamo de espúrio, de que existe terrorismo bom e terrorismo ruim. Eu não concordo. Ele obviamente pensa diferente. Então a situação é muito complicada, mas dá para ver claramente que se a Índia foi lá com a ideia de usar Pequim como uma espécie de apoio contra Washington, isso provavelmente já desapareceu, e fazia muito sentido. Quero dizer, o lado indiano pensava assim, especialmente quando anunciaram esse enorme acordo de gás. Literalmente, isso vai quase dobrar o que eles têm atualmente. Eles têm 12 bilhões, seja lá qual for a unidade, em um gasoduto e 44 em outro. Este é 50. Isso representa agora cerca de 12% do consumo da China vindo da Rússia. Por que isso é importante de saber? Porque o gás encanado é mais barato do que o gás que precisa ser comprimido, colocado em navios especiais, enviado, descomprimido e depois inserido nos sistemas. Obviamente, há um custo energético em tudo isso também, além dos dólares para o equipamento especializado. Então, o gás encanado é sempre melhor. Agora, ao literalmente dobrar isso, se acontecer, e isso vai levar anos para se concretizar, ainda restam várias questões, e isso diz respeito à economia da coisa. Eles ainda não concordaram sobre o preço ou uma fórmula de precificação, e isso é absolutamente crucial. Obviamente, a Rússia não quer construir um gasoduto e depois não poder usá-lo. E você sabe, a China quer conseguir um preço que eles considerem vantajoso em relação ao mercado. Então eles ainda precisam chegar a um acordo sobre isso. Ainda precisa ser construído. Os chineses, obviamente, são especialistas em larga escala. Projetos como vimos podem ser realizados rapidamente, mas ainda não foram concluídos e ainda há detalhes a serem resolvidos. Mas se acontecer, de repente a Rússia estará fornecendo 23% do gás natural da China, uma quantidade enorme. E isso ocorre em uma área na fronteira entre os dois países, então não pode ser interferido. Não está sujeito ao Estreito de Malaca, ao Estreito de Hormuz ou a qualquer outro ponto de estrangulamento geopolítico onde um terceiro possa exercer pressão.
Muito, muito importante. Agora, por que eu disse que isso afeta a Índia? De repente, a Índia percebe que está muito mais próxima da Rússia e de fontes de energia, das quais precisa, do que dos Estados Unidos. E você sabe, o que eles veem são exigências absurdas. Agora, voltando a algo que você disse antes, sobre as pessoas tentando entender a questão do Trump. Tudo bem dizer que você vai sobreviver ao Trump, mas a questão é, já que ele foi eleito 2 vezes, mas não com sucesso, não eleito, ele representa uma mudança nos extremos. Como você disse, os Estados Unidos foram tão longe nesse caminho que seus líderes no futuro ainda vão continuar avançando em direção a muros ou precipícios. E neste momento, acredito que a maior parte do mundo acredita que os Estados Unidos estão em uma trajetória que não será amigável para o restante do mundo. Well, I want to ask, Bem, eu gostaria de perguntar, acho que minha última pergunta é mais sobre a dimensão militar do que vimos. Porque, embora a reunião da OCS tenha sido principalmente sobre economia e cooperação política, dito isso, após essa reunião, os chineses celebraram o 80º aniversário da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. E, novamente, a China exibiu muitas armas novas. Agora, eu não sou um especialista militar, quer dizer, servi no exército, mas não tenho as habilidades para avaliar os diferentes armamentos. Eu queria saber, o que sabemos? Houve alguma surpresa em relação ao que a China coexibir? Certo, eu só quero fazer uma breve digressão sobre a OCS. Quero que as pessoas tenham em mente que todas as palavras que ouviram na OCS são essencialmente o mesmo vocabulário usado na iniciativa Cinturão e Rota e também nos BRICS. Então, quando a China também falou sobre essa iniciativa de governança global, esse é o 4º pilar que foi acrescentado. Porque antes, eles tinham segurança, que eu já mencionei, tinham desenvolvimento e tinham essa questão de civilização, que eu equiparo a respeito, e soberania. E agora eles estão dizendo, ok, vamos juntar tudo isso. E o que precisamos fazer é reformar a ONU para que ela reflita o que é necessário para o mundo. E isso teve uma resposta muito, muito positiva internacionalmente. Mas tudo tem sido passo a passo. Comecei a rastrear quando os termos começaram a convergir, quando estavam usando exatamente as mesmas palavras e frases nessas diferentes instituições. E tem sido basicamente desde o início, desde que começaram a falar sobre essas iniciativas, eles montaram um arcabouço de vocabulário que utilizam. Então é realmente algo muito, muito gradual. Eles estão seguindo uma direção clara. E essa direção é que a ONU, como está hoje, não está funcionando. Não que alguém racional diria que está. Mas o que fazer a respeito disso? Essa é a parte em que a China está consistentemente vencendo. Eles têm um plano, eles têm um objetivo, um plano, e têm a capacidade de executar esse plano. E isso é muito importante. Agora estou me desviando. Vamos voltar ao assunto militar. Você sabe, muito disso depende de como você enquadra a questão. Se você assistir à mídia ocidental, isso foi uma ameaça. Isso é um motivo para a Europa e os Estados Unidos gastarem mais dinheiro para alcançar a China. E tenho certeza de que o complexo industrial militar está simplesmente empolgado por ter visto esse desfile, porque há tantos brinquedos que eles não têm. E agora eles vão buscar financiamento. Eles dizem, olha, tá vendo? É por isso que você tem que me dar, sabe, 2 trilhões de dólares para que eu possa cuidar dessa ameaça para você. Mas se você começar a olhar isso pela perspectiva da China, depois de 80 anos, após a derrota de um regime fascista que matou 36 milhões de pessoas, lembre-se, a estimativa total de mortes foi de 100 milhões na Segunda Guerra Mundial. 36 milhões na China, pouco menos de 27 milhões na Rússia. Isso te dá uma ideia de quem realmente sofreu. Os Estados Unidos, não existe isso de comparar o sofrimento, dizendo, ah bem,
Muitas pessoas sofreram. Isso é pior do que uma pessoa sofrer. Não é. O sofrimento, nesse caso, cada pessoa cuja vida foi tirada por causa disso, que tinha família, que tinha uma vida, que tinha energia, isso é um crime. É lamentável. Nunca poderá ser reparado. Mas essa ideia que o Ocidente propagou de que de alguma forma foi o Ocidente que sofreu e se sacrificou, não é verdade. Você pode ver isso claramente pelos números. Então, daqui a 80 anos, o que você vê no mundo? Vemos em Gaza a mesma linguagem fascista, a capacidade de monstros, como eu os chamo, de transformar pessoas em animais. Porque se você tivesse ido a Israel há 5 ou 6 anos e andado pelas ruas de Tel Aviv, teria visto, entre aspas, pessoas normais, comuns, independentemente do que pensasse sobre suas políticas e ideologias. Você não olharia para elas e diria, daqui a 5 anos, esse homem vai estar usando bebês como alvo de tiro. Eles vão estar jogando granadas. Eles vão matar mais jornalistas em 2 anos do que foram mortos nas guerras anteriores, incluindo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Vietnã, todos os lugares do mundo. Ninguém poderia imaginar isso. Então, como isso acontece? Acontece porque os governos decidem desumanizar os outros, levar a população geral a um ponto em que possam dizer, ah bem, eles são todos maus. Matá-los é a coisa certa a fazer. E quanto mais brutal eu for ao matá-los, melhor. Talvez isso lhes ensine uma lição. Talvez eles vão embora. Mas sabe, foi sobre isso que a guerra antifascista tratou. A maioria das pessoas, mais de 84% das pessoas mortas na China, não eram militares. Muitos foram mortos porque, quando os japoneses chegaram, saquearam tudo, levaram toda a comida, levaram os remédios e, portanto, muitas pessoas morreram porque não conseguiam o que precisavam para prolongar a vida. Simplesmente não tinham o que comer. Mas muitos outros, como no massacre de Nanquim, foram mortos à força, brutalmente. Sabe, homens amarrados juntos e usados como alvo para a prática de baioneta. Mulheres estupradas, crianças estupradas, mortas. Quero dizer, essas foram coisas que aconteceram. Então você precisa se perguntar algumas coisas. Se você fosse ao Japão hoje, não olharia para eles e diria, ah, esse é o tipo de povo que faria isso. Então alguém fez isso. E isso é o fascismo. Esse é o verdadeiro perigo no mundo de hoje. Então, por que estou falando sobre isso em termos do desfile militar? A China era chamada de o homem doente da Ásia, porque era facilmente conquistada. Tínhamos algumas centenas de soldados que marcharam até Pequim e, sabe, queimaram o Palácio de Verão, certo? Eles conseguiram forçar a entrada de drogas na China porque a sede deles por chá era tanta que não queriam mais pagar por isso em prata. Então eles desumanizaram todo mundo, pegaram o que queriam, mataram. Isso era prática comum. E não foram só os japoneses. Os japoneses aprenderam com quem? Com os europeus, com os americanos. Pegue o que quiser. Industrialize. Tenha as melhores armas. Quem tem as melhores armas vence. O que a China estava mostrando ao mundo é que é capaz de se defender, que não será dominada por um bando de traficantes de drogas que querem envenenar seu povo. Nem será subjugada por algum tipo de doutrina imperial, seja do Japão ou dos Estados Unidos, que tornaria seu povo submisso, menos que humano. Então, mensagens muito, muito diferentes, dependendo de que lado você está. Claramente, estando aqui, eu cobri o desfile em Guangdong. Então, tive a oportunidade de conversar com pessoas lá. Eu moro em Pequim. Tenho conversado com pessoas aqui. E posso te dizer que não há ninguém que não esteja orgulhoso do fato de que não serão mais subjugados. E isso está se traduzindo em muito mais confiança. Quero dizer, de um lado, Pequim disse não para Donald Trump. E não há nada que ele possa fazer a respeito. Ele precisa daqueles minerais raros. Ele manda ameaças a cada 2 dias dizendo, vou colocar uma tarifa de 200% na China, a menos que me deem os imãs. Quero dizer, não sei o que ele... Será que ele acha que está em alguma loja onde pode ameaçar alguém, tipo um mafioso?
Mas o fato é que ele não tem as terras raras. E levaria de 10 a 15 anos para criar instalações de processamento com os níveis de pureza necessários para o consumo comercial. Então ele está em uma situação difícil com isso. Isso foi algo inédito quando a China se levantou e disse, não vamos ser pressionados. Depois você tem esse desfile militar, onde fica claro que, militarmente, a China não vai ser intimidada. Então, neste momento, muitos chineses têm tão inseguros do que nunca. A economia aqui, não, nem de longe. E a global. Essas tarifas estão afetando o ambiente global. These tariffs are affecting the whole global environment, GDP, as it goes down. À medida que o PIB cai, as empresas chinesas sofrem, assim como empresas ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos. O governador de Nebraska ligou pessoalmente para Trump e disse: "Você está prestes a testemunhar o maior número de falências da nossa história, porque você tirou nossos mercados. Achei que você fosse nos ajudar." E Trump respondeu: bem. Vou te dar um pouco desse dinheiro das tarifas. Ele está literalmente tirando dinheiro de um bolso e decidindo em qual outro vai colocar em relação às pessoas de quem ele tirou. Quero dizer, isso é um absurdo. Enfim, quando você começa a olhar para esse desfile militar e para o que as pessoas querem discutir, bem, o que isso pode fazer? O que aquilo pode fazer? Eu vejo isso como um absurdo. Eu analisei cada um desses sistemas de armas e posso dizer que a conclusão que você deve tirar disso é que a China está acompanhando a tecnologia. Eles têm sistemas para drones, antidrones e possuem mísseis, que representam o futuro. Vimos em vários conflitos, do Azerbaijão à Ucrânia, o que tem acontecido em Israel, o que tem acontecido em outras regiões, que a guerra mudou drasticamente. Não se trata mais de tanques. Não se trata mais de porta-aviões e coisas do tipo. Veículos aéreos não tripulados são mais baratos, muito mais fáceis de manter e podem ser usados praticamente em qualquer lugar. Eles não precisam de longas pistas de decolagem ou algo assim. E mísseis. Mísseis, especialmente aqueles com capacidades hipersônicas, podem atingir alvos contra os quais não há defesa possível. É para aí que a guerra moderna está caminhando. A China demonstrou que tem a capacidade de se proteger, que continua relevante, e isso está dando muita confiança ao povo chinês. Agora, sempre existe o perigo de que eles sigam o exemplo dos Estados Unidos e tentem dizer, já que somos mais poderosos, vamos usar nosso poder para obter e extrair coisas dos outros. Por isso eu acho que a OCS, a BRI e os BRICS são muito importantes, porque sinalizam exatamente o oposto. Que a China, apesar de ter poder econômico e militar, está dizendo, precisamos de um mundo que seja inclusivo, sustentável e que beneficie a todos. Eu sei que você se referiu às drogas das guerras do ópio, que depois levaram ao século da humilhação, algo que ainda é muito importante na memória histórica da China. Mas também imagino para muitos, quase uma suposição razoável de que algo assim poderia ser tentado novamente. Porque agora vemos uma situação em que os Estados Unidos já não são mais capazes de competir com a China. E alguns dos mesmos pensamentos parecem estar ressurgindo. Ou seja, os esforços para quebrar a China economicamente. Quando isso não funciona, torna-se cada vez mais comum falar sobre guerra com a China como uma escalada natural, caso a guerra econômica não tenha sucesso. De qualquer forma, todo o discurso parece ser, ao observarem a ascensão da China, sobre como impedi-la ou enfraquecê-la. Ouvimos muito pouco sobre como aprender a conviver ao lado da China como um igual. Então, diante dessa retórica, a modernização do exército chinês também parece ter um pouco de bom senso. Bem, Glenn, o que realmente me incomoda é que não se trata de se conformar. Nos Estados Unidos, nós temos ativos, e a Europa também, em termos de educação. Sabe, as novas forças produtivas dependem de recursos humanos, e isso significa universidades, pessoas inteligentes se reunindo, novas ideias. Quero dizer, a revolução digital está mudando a produtividade, certo?
Você não precisa de tantas pessoas. E as pessoas veem isso como uma ameaça, mas não deveriam. Se existe esse tipo de produtividade, as pessoas podem trabalhar menos e ainda assim ter vidas muito, muito felizes. Quero dizer, nos Estados Unidos, menos de 2% da população está envolvida na agricultura. E mesmo assim, o país consegue produzir mais alimentos do que consome. America can grow more food than it can consume itself. That's a productivity. That means that you don't have to have Isso é produtividade. Isso significa que você não precisa ter grandes massas da sua população envolvidas nisso. Se você fizer o mesmo com a indústria, o tipo de emprego industrial desaparece. Mas adivinha? Essa produtividade permanece e permite que você tenha semanas de trabalho mais curtas. Você poderia ter uma situação em que as pessoas trabalham 3 dias e meio por semana. Todo mundo trabalha. A economia funciona 7 dias por semana. Você só trabalha 3 dias e meio, e outra pessoa trabalha os outros 3 dias e meio. Você ainda pode aproveitar mais a vida e tem mais oportunidades de gastar, o que ajuda a economia de consumo. Ou seja, existem muitas, muitas oportunidades por aí. E mesmo assim, tudo que vejo são coisas negativas. Os Estados Unidos e a Europa têm tanto a oferecer. Não se trata de se contentar. Trata-se de reconhecer as realidades e as oportunidades. Lembre-se, eu falei sobre o que é criatividade. É enxergar oportunidades onde outros veem obstáculos. E é isso que realmente me incomoda. Se eu vejo um mundo fixo, no qual não vejo futuro, isso levará ao conflito. Mas se eu puder mudar essa visão e olhar de forma criativa e dizer, ei, existem oportunidades incríveis por aí. Só preciso estar pronto para aproveitá-las. Bem, que diferença isso faria? E acho que esse tipo de mentalidade está sendo incentivado por muita gente. Eles dizem, não, isso é um jogo de soma zero. Ou nós ganhamos, ou eles ganham. Não pode haver 2 vencedores. Isso é algo que precisa mudar se quisermos manter a paz. E eu concordo completamente com você. A China há muito tempo teme que os Estados Unidos recorram à opção militar, como já fizeram no passado, inclusive contra a própria China. E é por isso que você viu esse desfile. Por isso eles estavam dispostos a fazê-lo. A maioria dos países prefere manter seus segredos militares em sigilo. Por quê? Porque não querem mostrar suas verdadeiras capacidades caso haja um conflito. Neste caso, a China mostrou praticamente tudo o que tinha. E isso é um sinal para todos. Não venham nos desafiar. Não nos vejam como um alvo fácil. Muito obrigado pelas suas opiniões sobre isso. No Mining tem um insight. Falei demais. Bem, é incrível a extensão das mudanças que estão acontecendo. Eu estava pensando principalmente na esfera econômica, mas o mundo parece girar cada vez mais rápido. E quanto à tendência de enxergar apenas ameaças em vez de oportunidades, estou convencido de que o cerne do problema é que nos prendemos a essa noção de paz hegemônica, de que, enquanto houver um Estado dominante, não haverá rivalidade entre grandes potências. Aquele com os bons valores poderá definir as regras do sistema. Essa é a ideologia do hegemon liberal, da qual ainda não nos desvinculamos de fato. Mas, novamente, do meu ponto de vista, mesmo que alguém aceite ou não a ideologia do hegemon liberal, ou esse argumento, ainda assim é preciso reconhecer a realidade como ela é. E a realidade é que o mundo é multipolar. Ele tem uma distribuição multipolar de poder. Portanto, é necessário fazer as pazes com essa realidade se você quiser paz no mundo. Esse tem namba, cooperação. So you have core. É isso aí. Então, mais uma vez, obrigado. Espero poder contar com sua participação novamente no futuro, se você estiver disponível. É sempre uma honra. Obrigado. Obrigado.